Instrução Normativa 128 do INSS. Da inscrição. Artigo 8º. Considera-se inscrição para os efeitos na Previdência Social o ato pelo qual a pessoa física é cadastrada no RGPS mediante comprovação dos dados pessoais da seguinte forma, observada a seção 4 deste capítulo. Inciso 1º. Empregado pelo empregador por meio da formalização do contrato de trabalho e a partir da obrigatoriedade do uso do sistema de escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas social, instituído pelo Decreto número 8.873, de 11 de dezembro de 2014, ou de sistema que venha a substituí-lo por meio de registro contratual eletrônico nesse sistema. Inciso 2º. Trabalhador avulso, pelo cadastramento e registro no órgão gestor de mão de obra, OGMO, no caso dos portuários, ou no sindicato, em se tratando de não portuário, e a partir da obrigatoriedade do uso do e-social, ou de sistema que venha a substituí-lo por meio de cadastramento e registro eletrônico nesse sistema. Inciso 3º. Empregado doméstico, pelo empregador, por meio de registro contratual eletrônico no e-social, observados os parágrafos 1º, 7º e 8º e o artigo 39. Inciso 4º. Contribuinte individual. Alínea A. Por ato próprio, mediante cadastramento de informações para identificação e reconhecimento da atividade, sendo que o INSS poderá solicitar a comprovação desta condição a se realizar por meio da apresentação de documento que caracterize o exercício de atividade. A linha B, pela cooperativa de trabalho ou pessoa jurídica a quem preste serviço, no caso de cooperados ou contratados, respectivamente, se ainda não inscritos no RGPS. E a linha C, pelo microempreendedor individual, MEI, por meio do sítio eletrônico do portal do empreendedor. Inciso 5. Segurado especial, preferencialmente pelo titular do grupo familiar, que detiver uma das condições descritas no artigo 109, sendo que o INSS poderá solicitar a comprovação desta condição por meio da apresentação de documento que caracterize o exercício da atividade declarada, observadas as disposições contidas no artigo 9º. E inciso 6º, facultativo, por ato próprio, mediante cadastramento de informações para sua identificação, desde que não exerça atividade que o enquadre na categoria de segurado obrigatório. Parágrafo 1º. Para o empregado doméstico, contribuinte individual, segurado especial e facultativo, a inscrição será realizada no Cadastro Nacional de Informações Sociais, CNIS, sendo-lhe atribuído o número de identificação do trabalhador, NIT, que será único, pessoal e intransferível, conforme artigo 18 do Regulamento da Previdência Social, RPS, aprovado pelo Decreto número 3.048, de 6 de maio de 1999. Parágrafo 2º. Além das informações pessoais, a inscrição do segurado especial deverá conter, inciso 1º, a forma do exercício da atividade, se individual ou em regime de economia familiar, neste caso, com vinculação ao seu respectivo grupo familiar. Inciso 2º, a sua condição no grupo familiar, se titular ou componente. Inciso 3º, o grupo e o tipo de atividade do titular, de acordo com a tabela do Código Brasileiro de Ocupações, CBO. Inciso 4º,
a forma de ocupação do titular, vinculando-o à propriedade, ao local ou à embarcação em que trabalhe. Inciso 5. A identificação da propriedade, local ou embarcação em que desenvolve a atividade. Inciso 6º. O local ou município onde reside, de forma a identificar se é mesmo município ou município contíguo ou aglomeração rural. E, inciso 7º, a identificação e inscrição da pessoa responsável pelo grupo familiar, quando for o caso. Parágrafo 3º. O segurado especial integrante de grupo familiar que não seja proprietário do imóvel rural ou embarcação em que desenvolve sua atividade deve informar no ato da inscrição e na autodeclaração, conforme o caso, o nome e o número do cadastro de pessoas físicas CPF do parceiro ou meeiro, outorgante, arrendador, comodante ou assemelhado. Parágrafo 4º. Nos casos de impossibilidade de emissão de NIT para indígenas por falta de apresentação de certidão de registro civil, o INSS deverá comunicar o fato à Fundação Nacional do Índio, FUNAI, que orientará e ajudará o indígena sem registro civil a obter o documento. Parágrafo 5º. A ausência de certidão de registro civil citada no parágrafo 4º não poderá ser suprida para fins de concessão de benefícios previdenciários e assistenciais pelos registros administrativos de nascimento e óbito escriturados pelos postos indígenas ou administrações executivas da FUNAI. Parágrafo 6º. O número de inscrição da pessoa física no CNIS poderá ser oriundo das seguintes fontes. Inciso 1º. Número de identificação do trabalhador, NIT, atribuído pelo INSS. Inciso 2º. Programa de Integração Social, PIS, organizado e administrado pela Caixa Econômica Federal, CEF, com base nas informações fornecidas pelas empresas no caso de empregado e pelo OGMO ou sindicato no caso de trabalhador avulso, conforme parágrafo 1º do artigo 7º da Lei Complementar número 7, de 7 de setembro de 1970. Inciso 3º. Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, PASEP, organizado e administrado pelo Banco do Brasil, BB, conforme parágrafo 6º do artigo 5º da Lei Complementar número 8, de 3 de dezembro de 1970, ou, inciso 4º, número de identificação social, NIS, previsto no parágrafo único do artigo 3º do Decreto número 6.135, de 26 de junho de 2007, atribuído e validado pela CEF, quando a pessoa física é inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais CAD Único. Parágrafo 7º. Não caberá atribuição de novo número de inscrição se o segurado já possuir NIT, PIS, PASEP, NIS, ainda que seja efetuada alteração de categoria profissional. Parágrafo 8º. O número no CPF é suficiente e substitutivo para a apresentação do NIT, PIS, PASEP, NIS, desde que a inscrição existente no CNIS contenha o número do CPF validado com a base da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, RFB. Parágrafo 9º. Presentes os pressupostos da filiação, admite a inscrição post-mortem do segurado especial, obedecidas as regras vigentes para sua caracterização. Parágrafo 10. Na hipótese do parágrafo 9º, caso não seja comprovada a condição de segurado especial, poderá ser atribuído NIT apenas para fins de formalização do requerimento do benefício previdenciário. Parágrafo 11. Não será admitida a inscrição após a morte do segurado contribuinte individual e do segurado facultativo. Parágrafo 12. A inscrição pode ocorrer na condição de filiado e de não filiado,
observados o parágrafo único do artigo 5º e parágrafo único do artigo 7º, respectivamente. Parágrafo 13. A comprovação dos dados pessoais e de outros elementos necessários e úteis à caracterização do segurado poderá ser exigida pelo INSS a qualquer tempo para a atualização de cadastro, inclusive quando da concessão de benefício. Parágrafo 14. A inscrição formalizada por segurado em categoria diferente daquela em que deveria ocorrer deve ser alterada para a categoria correta mediante a apresentação de documentos comprobatórios e análise da pertinência pelo INSS. Parágrafo 15. No caso de alteração da categoria de segurado obrigatório para facultativo, será solicitada a declaração do requerente de que não exerce a atividade de filiação obrigatória vinculada ao RGPS ou ao RPPS. Artigo 9º. O cadastro dos segurados especiais no CNIS será mantido e atualizado de acordo com os termos definidos no artigo 19d do Decreto número 3.048, de 6 de maio de 1999. Parágrafo 1º. O INSS utilizará as informações constantes do cadastro de que trata o caput para fins de comprovação do exercício da atividade e da condição de segurado especial e do respectivo grupo familiar. Parágrafo 2º. As informações obtidas e acolhidas pelo INSS diretamente de banco de dados disponibilizados por órgãos e entidades públicas serão utilizadas para validar ou invalidar informação para o cadastramento do segurado especial, bem como, quando for o caso, para deixar de reconhecer essa condição.